Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. E hoje, neste episódio especial, episódio de número 300, eu quero conversar com você sobre algo que separa quem sonha de quem conquista: o comprometimento com a própria jornada. Nesse momento que você está me ouvindo, eu estou, de fato, em um retiro pessoal, 100% focado, em enxergar os pontos de evolução, em enxergar o quanto tem um papel importante na vida de cada um de vocês. Mas eu não poderia ir para este retiro se eu não deixasse para você, de fato, os episódios que tanto fazem a diferença na sua vida. É isso que eu chamo de comprometimento. É um comprometimento com a minha jornada, com a minha história profissional, mas que vai muito além disso. Não é apenas com a minha história profissional. É o comprometimento de saber que todo santo dia, de segunda a sexta, você já acorda, já pega o seu celular, já pega, de fato, algum outro dispositivo móvel para saber se aquele episódio chegou até você. E eu não poderia fazer diferente, então eu deixei os episódios gravados para que a equipe pudesse disponibilizar para você. Então, gostaria de fazer um agradecimento especial para Andira, que é a minha sócia no projeto, que é a diretora do projeto, que é minha companheira de vida. Então, eu gostaria de agradecer. Então, você que está me ouvindo nesse momento, coloca uma salva de palmas para ela. Nesse momento, ela está gerenciando o meu celular. Então, manda uma mensagem de gratidão. É importante isso, porque ela também está, de fato, abrindo mão ou se desdobrando para, além de cumprir todas as atividades que ela tem, ela também está aqui com a gente, de fato, colocando, disponibilizando, distribuindo para que essa informação, para que este episódio chegue até você. Então, isso é o comprometimento que eu tenho com a minha jornada, que ela tem com a jornada dela e que cada um de vocês precisa ter com a própria jornada. Isso faz uma diferença enorme. Então, se você está no Spotify, já segue o episódio, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte o episódio, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Lembra, todo santo dia, de segunda a sexta, às 5 da manhã, tem episódio novo te esperando. E por isso que quando você segue, quando você ativa as notificações, a tecnologia ela vai atuar a seu favor. Mas nesse momento, eu gostaria de lhe ensinar como você se comprometer com a sua própria história, como você se comprometer com sua própria jornada. E o primeiro passo é justamente você responder quantas vezes você já disse: segunda, eu pego firme. Esse mês vai ser diferente. Dessa vez vai dar certo. Só que quantas vezes você disse isso, mas não cumpriu? Se isso já aconteceu com você, o seu cérebro, ele passou a ter um aprendizado. E qual é o aprendizado? Que você não se compromete com o que você fala. Que você promete algo para si, mas você não cumpre. Então, note o seguinte: olha para trás agora, percebe que não cumpriu o que você prometeu, percebe se isso já aconteceu com você? A verdade é que ninguém pode lutar a sua luta por você. Escreve isso. Não vai aparecer alguém vindo de uma outra galáxia e que vai salvar você. Por mais que esse desejo ele esteja
dentro de você, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Eu vou repetir, ele não vai descer e de repente alguém vir e salvar sua vida. Seu comprometimento de hoje é o que constrói o seu resultado de amanhã. O seu resultado, ele vai vir do seu comprometimento com você. Então, quando eu falo no protocolo de 15 minutos, que certamente você já colocou em prática, ou da bússola da comparação, o que que eu estou fazendo com você? Que você enxergue que você é o herói da sua própria história. E eu não poderia deixar de trazer uma história real. A história do Anderson, lembra só que o nome será sempre fictício, com o objetivo de não gerar uma exposição do mentorado, da mentorada, uma exposição do coach ou da coach. É porque alguns são mentorados, alguns são, além de mentorados, coaches, ou seja, tem um programa chamado de Programa Selection dentro do método AV4.4, que alguns poucos estudantes têm acesso a sessões de coaching comigo. Essas sessões, elas são exclusivas do processo do programa Selection, que permite que você vá além, que você enxergue pontos que vão além do estudo para concursos públicos, vem de uma outra linha que talvez esteja atrelada à formação da sua mentalidade ou à formatação atual dela. Então, deixa eu te contar a história do Anderson. O Anderson, ele tinha sonhos grandes, mas vivia de promessas pequenas. Sempre dizia, agora vai. Mas a semana passava e nada de constância. Qual o grande resultado disso na vida do Anderson? A pilha de PDFs, a pilha de materiais, a pilha de livros apenas crescia. A culpa aumentava e a autoestima, a autoconfiança, consequentemente, ela só fazia despencar. Durante uma dessas sessões de coaching, que é exclusiva do programa Selection, que é uma das versões do método AV4.4, ele disse uma frase que me marcou: professor, eu percebi que eu estava sendo leal a todo mundo, menos a mim mesmo. Olha que frase forte, professor. Eu percebi que eu estava sendo leal a todo mundo, à história de todo mundo, menos a mim mesmo. A virada do Anderson, ela foi simples, ela não foi algo de um outro mundo, não é sobre complexidade, é sobre simplicidade. Ele entendeu que comprometimento não é perfeição. Comprometimento é manter a palavra dada a si mesmo, a si mesma, mesmo quando o cansaço aperta, mesmo quando a motivação não aparece. Eu disse para mim mesmo que durante esse período do retiro eu não poderia desamparar os estudantes que, de fato, esperam tanto este episódio a cada dia. Como cada estudante ficaria por 15 dias sem ter acesso a esses episódios? Isso é o comprometimento, mas é a palavra que eu dei para mim mesmo. Mas, claro, com um motivo nobre. E de lá para cá, o Anderson passou a se tratar como prioridade. O que é que mudou? Quando eu olho para o Anderson de antes, era um Anderson que só falava em atraso. Era um Anderson que só falava em frustração por não conseguir progredir. Era um Anderson com a eterna sensação de estar sempre devendo algo. Qual é a chave? Com a mudança, com a virada de chave, o que que apareceu, o que que passou a aparecer para o Anderson? É o Anderson da constância, é o Anderson da confiança, é o Anderson do progresso que é visível. Certamente,
por eu estar contando a história dele, ele vai saber o Anderson, entre aspas, vai saber que eu estou falando dele e eu tenho muito orgulho dele fazer parte do meu time de mentorados, não só de mentorados, como do time de coaches. Ele descobriu que quando você se compromete consigo, se compromete com você mesmo, o mundo começa a acreditar também. Então não peça apoio, conquiste apoio. Por isso, neste episódio de número 300, o protocolo deste episódio é o protocolo da palavra dada. Escreva em uma folha: eu me comprometo comigo mesmo. Segundo, defina uma meta mínima para hoje. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. 30 minutos de uma videoaula, 15 minutos de uma revisão, 20 minutos de questões resolvidas, não importa. Escreva que se compromete. E lembre-se que é o protocolo da palavra dada. Fixe a meta, defina a meta mínima. E ao final do dia, registre. Cumpri o que prometi. Cumpri o que prometi. Cumpri o que prometi. Assim como o seu cérebro aprendeu que você dizia que iria fazer e não fazia, ele também pode ressignificar a forma que ele aprendeu. É simples assim. Comprometimento não é falar bonito. Comprometimento é agir pequeno todos os dias até conseguir algo grande. Algo grande para a sua vida. Algo grande para a sua jornada. Por isso, pega papel, pega caneta e escreva. Qual é a promessa que eu vou cumprir comigo hoje? Não é amanhã, não é semana que vem, não é amanhã eu faço. Não, é hoje. A sua vida não aguenta mais esperar por amanhã. Lembre-se, não existe aprovação sem comprometimento. Quem não honra a própria palavra jamais alcança o sonho que deseja. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Escolhe uma pessoa, caminha para ela e diz por que que você escolheu ela. E se você precisa de ajuda para transformar compromisso, para transformar desejo em constância, manda uma mensagem no meu WhatsApp 71993811035 ou no direct do meu Instagram, @prof.alanvinicius, e diz: professor, eu quero transformar a minha vontade de aprovação em constância, em disciplina, em algo que se torne real. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 301. Até lá, valeu, grande abraço.